hoje existem mais de 210 milhões de aparelhos celulares em funcionamento. Segundo o IBGE, é praticamente mais que um celular para cada habitante. E com tanto celular circulando por aí, é claro que a ação de meliantes acaba acontecendo também com esses aparelhos. Por isso, hoje nós trazemos as dicas da Polícia Militar, especialmente para os aparelhos celulares e eletrônicos. Eu converso agora com o capitão Maximiliano da Polícia Militar, que vai falar conosco sobre esse assunto. Capitão, obrigada pela presença. Oi, Manu, obrigado. A gente agradece também a disponibilidade de tempo e esse espaço para poder orientar as pessoas a respeito de algumas ações de segurança própria que podem evitar aí, eventuais crimes, né? Os aparelhos celulares, como nós falamos há pouco, são um dos eletroportáteis aí mais usados pelos brasileiros, né? Como que a Polícia Militar tem trabalhado na prevenção, né, e na correção de delitos envolvendo os aparelhos celulares? Em razão do valor agregado, né, desses equipamentos, eles são pequenos, né, muito fáceis de subtrair, muito fáceis de carregar e tem um alto valor agregado, né? Boa parte desses equipamentos tem um custo muito elevado. Isso atrai a atenção, né, de infratores que pretendem furtar ou roubar, subtrair esse equipamento de modo geral para vender em outros locais e fazer dinheiro com isso, né? Então, a gente tem uma série de ações preventivas e também de repressão para evitar que isso aconteça. Nós agimos, né, atuamos nos locais de comércio de peças, de manutenção e conserto de celulares, fazendo ações pontuais e preventivas para garantir que ali não haja nenhum equipamento sem origem declarada, sem origem lícita, né? Tentando rastrear aí, eventualmente, algum material que tenha sido subtraído sem o conhecimento do dono. Mas, além disso, há ações também de prevenção que podem ser tomadas, podem ser feitas pelo próprio usuário, pelo próprio proprietário desse material. Então, é sempre importante lembrar que ao atender o celular ou ao carregar ele consigo, é importante não deixar ele exposto de forma muito visível, né? Então, o celular no bolso de trás, celular exposto numa bolsa, numa pochete ou algo nesse sentido, ele é sempre um chamariz, né? Algo que chama a atenção de uma pessoa eventualmente mal intencionada. É importante mantê-lo, então, consigo de maneira discreta e sem dar grande visibilidade para ele. Uma outra situação que também chama muita atenção é que, eventualmente, eu vejo, né, pessoas que vão a um restaurante ou a algum outro estabelecimento comercial e, para marcar assento ou para indicar que estão sentadas naquele local, elas deixam o celular em cima da mesa, né, sobre a mesa. E isso é uma ação bastante perigosa, né, porque esse material pode ser subtraído sem que ninguém perceba de forma muito fácil. Então, leve ele sempre consigo, né? Não deixe bolsas, celulares ou outros materiais pessoais sem a sua vigilância contínua, sem estar o tempo todo acompanhando. Então, são várias ações, tanto da parte da Polícia Militar, mas também podem ser adotadas pelo usuário, pelo proprietário desse material, para tentar reduzir e diminuir esses indicadores, diminuir o índice de furtos e roubos de celulares. Capitão Maximiliano, nós estamos chegando aí próximos ao fim do ano, um período de festas, compras. Às vezes a pessoa sai de casa com as crianças, carregando muitas sacolas e toda hora o celular toca ou toda hora é uma mensagem, a pessoa acaba se distraindo e deixa o celular, né, em algum lugar aí inapropriado, né, capitão? Eu acho que esse período de proximidade aí do Natal, Réveillon, requer mais cuidado, né? Sem dúvida. Como você disse, a gente está com a cabeça a mil, né? Está pensando em várias coisas, as compras de fim de ano, os presentes que têm que ser ainda encontrados. Então, às vezes, a gente não consegue perceber ou não se dá conta de que está adotando algumas condutas um tanto quanto perigosas, né? Então, é importante que a gente tenha conhecimento disso ou tenha esse tipo de precaução. Se eu atendi o celular, se eu vou falar com ele, né? Se eu vou utilizar para falar, eu preciso depois guardar no local adequado, colocar na bolsa novamente ou num bolso, tomar o cuidado de não deixá-lo no próprio estabelecimento comercial onde eu estava e, além dele, observar outros objetos, né? Carteira, outros numerários que eu esteja carregando comigo. É sempre importante deixar isso de maneira bem guardada, né? E de maneira discreta, sem chamar muita atenção e sem carregar consigo também grandes valores, como a gente tinha dito no início. Porque às vezes eu saio para fazer as compras de Natal, por exemplo, e levo muito dinheiro em espécie, né? E às vezes quando eu abro a carteira num estabelecimento ou em outro, eu posso ser visto por alguém, e isso acontece com alguma frequência, né? E essa pessoa informar isso para um terceiro e esse terceiro fazer uma abordagem um pouco mais à frente. Então, saquei dinheiro do banco ou estou levando comigo para poder fazer uma compra, eu preciso ser muito discreto com isso. E preferir, sempre que possível, usar outros meios de pagamento, né? Meios eletrônicos, cartão de crédito, outras situações que evitem aí carregar consigo o dinheiro em espécie.
Eu queria só fazer uma parte aqui agora sobre o celular. Eu falei sobre furto e roubo de celular e acho que é importante explicar para o ouvinte, né, para quem está nos assistindo, o telespectador, as diferenças sobre isso, né? Uma situação é quando eu perco o celular. Se eu perdi o celular, posso fazer o registro dessa situação, né, desse extravio, posso bloqueá-lo, inclusive, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas não há um crime nessa situação, não há um registro policial acerca disso. Quando acontece um furto ou um roubo, essa é uma situação de intervenção imediata da Polícia Militar. O furto é a subtração que acontece do equipamento sem que eu perceba, sem que eu note que a situação aconteceu. Alguém vai lá, pega o meu celular sem que eu note e toma para si algo que não é dele, né? No roubo, quando a gente classifica como roubo ou indica que houve um roubo, além de haver a subtração do material, é necessário também que haja o emprego de violência ou de grave ameaça. São essas as situações que vão materializar, né, o roubo. O furto do roubo, né? Exatamente. Então, se alguém tenta tomar de mim à força esse telefone, isso é um roubo. Se alguém utiliza uma arma de fogo ou outro material para me ameaçar e subtrair o telefone, isso é um roubo. Se alguém tira de mim sem que eu perceba, então, tira do meu bolso, da minha bolsa ou do local onde eu deixei ele enquanto eu fazia as compras, isso é um furto, é uma situação diferente do roubo. Todas duas são casos de polícia, todas duas são crimes, mas há uma diferença pequena, sutil entre elas, né, que está relacionada a essa situação da violência ou da ameaça contra a pessoa. E que é muito importante, né, capitão, que o cidadão saiba diferenciar aí o furto do roubo, para que no momento em que você for acionar a Polícia Militar, você saiba explicar exatamente o que foi que aconteceu. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, capitão Maximiliano, e daqui a pouco a gente volta com mais dicas e uma informação muito importante que todo mundo que usa celular precisa ter para caso haja a infelicidade aí de um furto ou roubo ou perca de celular, para que nós saibamos o que fazer. A Polícia Militar está preocupada com isso e já trabalha de forma preventiva. Fique com a gente que daqui a pouquinho a gente volta com essas dicas. Nossa, Aline, mal chegou do trabalho e já ligou nessa tal TV Câmara? É claro, Júnior. Hoje é terça-feira, dia de sessão ordinária da Câmara. Sessão ordinária? Nunca viu, não? É nessa reunião que os vereadores decidem de tudo. E o que eles resolvem lá, o reflexo vem direto pra gente. Uai, então dá um espaço na poltrona aí que eu também quero ver essa tal de sessão ordinária. Acompanhe a sessão ordinária todas as terças-feiras ao vivo pela TV Câmara 18.4 digital e no YouTube. Na Rádio Legislativa FM 96,7, a transmissão começa às 8 da noite. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Conheça os vereadores da Legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes, do PPS. Vice-presidente da Câmara, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Secretário da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Segundo vice-presidente, vereador Odair Quincote, do PPS. Segundo secretário, vereador Adelson do Hospital, do PR. Os vereadores Adriano da Farmácia, do PR, André Prado, do PV, Bruno Dias, do PR, Campanha do PROS, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Professora Marileia Franco, do PSDB,
Rafael Aboláfio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB, Wilson Tadeu Lopes, do PV. Esses são os vereadores da legislatura 2017 a 2020. Seguindo os passos do Alferes Tiradentes, iniciamos aqui a nossa viagem. Os ideais da Inconfidência deixaram valores na Polícia Militar de Minas Gerais que a mantém até hoje como referência na prestação de serviços de segurança pública. Como a ética, no compromisso de ser exemplo para as nossas crianças. Lealdade em buscar sempre a verdade e a honra. Respeito aos tantos heróis do passado e a dignidade de cada mineiro. Representatividade na redução expressiva da criminalidade violenta nos últimos anos. Disciplina que permite um atendimento técnico e um padrão de excelência na qualidade dos serviços. Hierarquia na obediência às leis, com foco em servir e proteger. Justiça na defesa da vida, do patrimônio e do bem-estar social, mesmo com o sacrifício da própria vida. Polícia Militar de Minas Gerais, 243 anos, cultivando valores para melhor proteger você. Estamos de volta com as dicas da Polícia Militar para a sua segurança, para a nossa segurança. Nós estamos falando no programa de hoje sobre os aparelhos celulares, um dos eletroportáteis mais importantes hoje na vida, no dia a dia do brasileiro. Segundo o IBGE, são mais ou menos quase 2 celulares por habitante. Então, é muito celular circulando por aí. E a atenção tem que ser redobrada, principalmente agora, nesse período de festas e férias. Capitão Maximiliano, no primeiro bloco nós falamos aí sobre as ações da Polícia Militar, as dicas, né, para que o usuário, o proprietário do celular, tente evitar, né, que esse furto ou esse roubo aconteça. Falamos também sobre a diferença de furto e roubo, a perca também do celular quando ela acontece. Mas eu sei que a Polícia Militar tem uma notícia muito boa, que a polícia já está trabalhando também com muita tecnologia para tentar reaver esses aparelhos, né? Exatamente. Nós tivemos uma notícia nova, né, ao longo desse ano. A Polícia Militar trabalhava já com um cadastro próprio, que a gente chamava de celular seguro. Ele ainda existe, ele está disponível por meio do site da Polícia Militar, né? É o www.pmmg.gov.br, aliás, desculpe, pmmg.mg.gov.br. Lá tem um link para o celular seguro que permite que eu cadastre o meu telefone e também cadastre o número do e-mail, que é uma identificação que cada aparelho tem individualmente, né? E ele servia para que nos momentos em que a gente estava fazendo alguma operação ou eventualmente abordava algum suspeito, quando a gente encontrava um celular, né, sem prova de origem, sem a origem lícita declarada, a gente podia, com base no número do e-mail identificado, verificar nesse banco de dados, nesse cadastro do projeto Celular Seguro, para saber se ele era de alguém subtraído em algum momento, né, furtado, roubado ou até mesmo perdido por alguém. Mas além do celular seguro que a gente trabalhava até então, o governo do Estado de Minas Gerais lançou, ao longo do segundo semestre de 2018, na verdade, um sistema de bloqueio ligado diretamente com o sistema das operadoras de telefonia celular. O nome do sistema é o C-Block. A gente pode acessar ele por meio do site do governo do Estado de Minas Gerais, www.mg.gov.br. Lá tem um link para que eu possa fazer o cadastro do meu telefone celular que foi furtado ou roubado, né? E aí é bom a gente lembrar aquelas diferenças de furto e roubo. E para isso eu não preciso necessariamente do e-mail. Se eu tiver esse número, melhor ainda, porque eu vou ter a identificação individualizada do equipamento. Mas só com o número do telefone, o número do chip que estava naquele equipamento e a operadora que eu utilizava, é possível cadastrar por ali e fazer o bloqueio dele no prazo de 24 horas. Para isso, é importante que o cidadão tenha feito um registro da ocorrência policial até 48 horas antes desse cadastro, né? Então, eu procuro a Polícia Militar, posso ligar no telefone de emergência 190 ou posso procurar diretamente um dos postos de registro policial para poder informar sobre o furto ou o roubo do meu celular
E aí, com essa ocorrência em mãos, eu entro no site do Governo do Estado de Minas Gerais e aí faço o cadastro desse equipamento. No prazo máximo de 24 horas, as operadoras bloqueiam o material, o equipamento celular, e aí quem o furtou ou quem o roubou não vai conseguir utilizá-lo para nenhuma outra finalidade, né? Então isso desestimula a prática do crime e aumenta aí as chances até de recuperação desse material, se isso for possível. Aí lembrar que esse bloqueio ele é feito no site do Governo do Estado para celulares furtados ou roubados. Se eu perder o meu celular de outra forma, né, não sei onde deixei, de alguma forma eu o perdi, esse bloqueio pode ser feito também, mas aí eu preciso entrar em contato diretamente com a operadora de telefonia para poder fazer o bloqueio por meio da operadora. E aí, para essa situação, é obrigatório, é necessário que eu tenha o número do e-mail. O e-mail, essa identificação que nós dissemos antes, ela está disponível na caixa onde o celular, né, veio, na caixa do material. Ela normalmente está na nota fiscal também, mas se eu não tiver mais a nota fiscal, não tiver a caixa, eu consigo identificar esse número, né? É na parte traseira do celular, normalmente junto com o compartimento de bateria. E para os celulares que não abrem o compartimento de bateria, nós temos um comando que é possível digitar no equipamento para que ele retorne o número dessa identificação individualizada, né? Então, para quem quiser anotar, quiser fazer, o comando é o asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, e aí o visor vai retornar para mim esse número. Asterisco, jogo da velha, 06, asterisco. É isso? Desculpe, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Ah, sim, nós estamos colocando aqui no nosso GC. Então, muito importante, é até acho uma dica importante, que de forma preventiva, que você tenha o número do seu e-mail. Porque depois que o celular for perdido, ou furtado ou roubado, aí vai ser mais difícil você conseguir o número do e-mail de forma rápida. Claro que a pessoa ainda consegue, porque o celular tem um cadastro pelo CPF do proprietário, mas é mais difícil, né, capitão? Então, o ideal, assim como nós sabemos o número do nosso CPF, do nosso RG, é importante saber o número do e-mail, porque o e-mail é o número que identifica o seu aparelho. Então, para todos esses casos, é muito importante que o cidadão já tenha, né? Não custa nada anotar o número do e-mail e deixar em casa, né? Para o caso de uma subtração aí ou uma perda, para que seja mais fácil localizá-lo, né? Esse é o único fator de identificação individualizado do equipamento, né? Então, como você disse no início, nós temos milhões e milhões de celulares circulando. Esse número, ele é único para cada um desses equipamentos. Então, é muito importante ter ele com a gente, né? Eu não precisa nem anotar no papel, talvez, você pode mandar para você mesmo por mensagem de texto, né, por esses aplicativos de troca de mensagem, talvez. Uma ideia para o seu próprio e-mail, na sua rede social, talvez, fazer um comentário, né, privado para você, de modo que você tenha condições de acessar essa informação depois. Porque a necessidade de bloquear o equipamento, além de evitar que o furto aconteça, que a subtração ocorra, né, ele também evita que você perca dados sensíveis e muito importantes, né? Você, eventualmente, tem algumas senhas cadastradas, sua própria rede social, os aplicativos de troca de mensagens, aplicativos de administração de contas bancárias, tudo isso é informação sensível que a gente leva hoje conosco, né, para todo lugar, pelo celular, e que, se cair em mãos erradas, pode causar aí algum estrago relevante, né, na vida das pessoas. Então, é importante que a gente tenha condições efetivas de fazer esse bloqueio para evitar que isso seja divulgado de alguma forma ou caia em mãos erradas, né? Então, muito importante, como você disse, se eu tiver a nota fiscal ou a caixinha do equipamento, eu vou ter esse dado ali comigo sempre que eu precisar consultar. Se eu não tenho, é muito importante fazer esse caminho que nós citamos agora e anotar isso em algum lugar, que seja no papel, em casa, ou por meio dessas alternativas que nós dissemos anteriormente. Capitão, esse bloqueio feito pelo site do governo de Minas para os casos de furto ou roubo, mesmo que a pessoa que furtou ou roubou meu celular retire o chip, mesmo assim o aparelho celular não vai funcionar, ou esse bloqueio funciona só para a linha telefônica? É uma pergunta importante, né? Porque a gente sempre recebe esse tipo de questionamento a respeito de como é que funciona. O bloqueio é para o aparelho. Ele é feito com base no número do telefone, né, que a operadora vai informar, porque ela tem alguns vínculos também individualizados desse número, mas é importante lembrar ao cidadão, então, que se ele não tem o e-mail e foi furtado ou roubado, o bloqueio ainda pode ser feito pelo número do aparelho e a operadora, pelo número do telefone, melhor dizendo, e a operadora. Isso é bloquear o equipamento, bloqueia o celular e não só o chip, né? Mesmo que o cidadão que furtou ou roubou substitua o chip, ele continua não podendo utilizar o equipamento, não utilizando esse celular. É isso que, na maioria das vezes, estimula a prática criminosa, né? E permite também que, por meio do banco de dados que a gente acessa, seja possível identificar se um equipamento identificado ou localizado posteriormente pertence a alguém que o teve furtado ou roubado anteriormente. Então, a gente percebe aí que é um mecanismo que realmente
tem bastante eficácia, né, na solução desse problema, né, capitão? Porque uma vez que a pessoa furtou, roubou o celular de alguém e esse celular fica bloqueado, ele é inutilizado, não tem mais sentido permanecer com aquele aparelho, né? Muito provavelmente esse meliante aí vai jogar em algum lugar, vai jogar fora ou vai abandonar esse aparelho, porque se tornou um aparelho sem utilidade, né? Exatamente, ele vai se desfazer desse vai bem, né? Vai descartar o aparelho, né? Muito provavelmente. Essa mesma é a premissa do sistema, né? É tentar desestimular a prática por meio da inviabilização da utilização desses equipamentos, né? É lógico que só isso sozinho, né, não vai ser suficiente, mas o conjunto dessas ações, né, reunidas, a prevenção do usuário, os sistemas eletrônicos, a tecnologia utilizada para essa finalidade de bloqueio e as ações preventivas da Polícia Militar e dos demais órgãos do sistema de segurança pública, isso em conjunto pode efetivamente reduzir esses números. Então, o potencial que esse sistema de bloqueio tem é muito bom. Nós precisamos fazer o uso dele efetivamente para garantir que isso desestimule a ação do criminoso. Capitão, vamos passar novamente o site, então, onde é possível fazer o cadastramento do aparelho furtado ou roubado? Claro, é sempre importante lembrar, né? O cadastro pode ser feito, então, pelo site do Governo do Estado de Minas Gerais, www.mg.gov.br, e a identificação do e-mail do meu equipamento pode ser feita, né? Digitando na tela do meu celular asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. O celular vai me retornar esse número, então, que eu posso anotar em qualquer lugar que eu queira. A Polícia Militar continua com o seu projeto Celular Seguro, um cadastro próprio da instituição, para garantir que a gente tenha condições de acesso a essa informação. Quem quiser fazer o cadastro por ali também, pode acessar o site da Polícia Militar, www.pmmg.mg.gov.br, e ali cadastrar o seu equipamento no sistema da nossa instituição, para que a gente possa, em qualquer lugar do estado de Minas Gerais, ao abordar um cidadão, né, conduzindo um celular aí que não sabe explicar a origem, ou durante uma operação, se localizado, a gente pode verificar se ele foi furtado, roubado ou perdido por alguém em qualquer lugar do estado. Capitão Maximiliano, para encerrar o assunto aí dos celulares, vale a pena a gente pensar também o lado oposto da questão do celular, né? Que é a importância do usuário do celular, do proprietário, de estar atento para utilizar o celular no momento certo. Porque o número de acidentes de trânsito causados pela falta de atenção do motorista no trânsito e atenção focada no celular é muito grande, né? Assim como o número até de atropelamentos, né? Das pessoas, às vezes, atravessando a rua, olhando no celular ao invés de olhar o trânsito. E, infelizmente, a gente sabe que essa realidade ocorre, não é piada, né? Acontece. Não. Pode até parecer piada, né, Manu? Parece, mas não é, né? É um mal dos nossos tempos, né, agora. Realmente, nós temos um índice muito alto, muito relevante de acidentes de trânsito causados pelo uso inadequado do celular, né? Tanto em relação ao motorista, quanto em relação ao pedestre, como você disse, né? O pedestre que está atravessando a rua de forma desatenta, ou não consegue acompanhar o sinal semafórico porque está usando o celular. E na maioria das vezes, né, o grande volume que nós temos nessas ocasiões é do motorista, do condutor, que durante o deslocamento, enquanto está dirigindo, vai mandar uma mensagem, vai ouvir uma gravação ou vai atender uma ligação de qualquer forma, né? Então, além de ser uma infração de trânsito, com multa prevista e com algumas ações aí de repressivas por parte do órgão de trânsito e da própria Polícia Militar, esse condutor precisa se conscientizar de que isso é um risco muito aumentado, né, para a ocorrência de acidentes. Hoje, a maioria dos acidentes que a gente registra, eles são devidos à falta de atenção. A falta de atenção, a embriaguez, por exemplo, que para nós é uma causa de acidente muito relevante, muito grave, ela perde em números para a falta de atenção, que em muitos casos está associada ao uso inadequado do celular. Então é importante lembrar as pessoas que o celular é muito bom, é um equipamento que revolucionou a vida das pessoas, facilitou muitas coisas, mas ele precisa de alguns limites, né? A utilização dele deve ser observada, ou ao utilizar ele precisa observar algumas regras de segurança mínimas, né? Tanto para quem está atuando no trânsito como pedestre, quanto para aquele que está conduzindo uma moto, um veículo, até mesmo uma bicicleta, eventualmente, e que se mantém desatento ou não percebe o que acontece à sua volta em razão desses equipamentos, né? Não vale a pena, né, Major? É melhor deixar para atender o celular ou mandar aquela mensagem que você acha que é muito importante depois que você estacionar o seu carro. Ou se você está andando pelas ruas, para um minutinho, se você tem que atender uma ligação, mandar uma mensagem, senta numa lanchonete, toma uma água, descansa, lê a sua mensagem com calma, faz a sua ligação. Fazer duas coisas ao mesmo tempo normalmente não dá certo. Além do que, se você é motorista e está falar ao celular ou mandar mensagem,
Lembrando, mesmo que seja dentro do carro com o sinal fechado, mesmo assim é infração de trânsito. Então vale a pena ficar atento às dicas da PM, fazer a nossa parte, porque a PM está fazendo a parte dela. A gente fica por aqui, mas volta no próximo programa com mais dicas para você. Tchau, tchau!